Olá, amigos de todo o Brasil. Está começando mais um Ponto 3. Eu sou muito agradecido pela sua companhia em nosso programa. A Quaresma já está se aproximando e a Igreja no Brasil vive, neste período, a campanha da fraternidade. Este é o tema do nosso Ponto 3 de hoje, a campanha da fraternidade 2021. A campanha da fraternidade nasceu por iniciativa de Dom Eugênio de Araújo Sales, em Nísia Floresta, Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, como expressão da caridade e da solidariedade em favor da dignidade da pessoa humana, dos filhos e filhas de Deus. A CF, como é conhecida, tem como objetivos permanentes despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, comprometendo, em particular, os cristãos na busca do bem comum. Educar para a vida em fraternidade a partir da justiça e do amor, exigência central do Evangelho. Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora, ação da Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária. O tema escolhido para a edição deste ano foi Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade, que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 14. E pela quinta vez, a campanha da fraternidade será celebrada de forma ecumênica. E para nós conversarmos sobre este tema, eu tenho a alegria de receber os nossos dois convidados conectados conosco, a Rose Medeiros. Ela é professora, psicopedagoga e na Igreja Católica ela exerce o ministério de catequista e é coordenadora da dimensão da animação bíblico-catequética do Regional Norte 1 da CNBB. Rose, muito bem-vinda ao Ponto 3. Obrigado pela sua participação. Obrigada também. Fico feliz por estar aqui com vocês. Obrigado. E também conectado conosco, Eliel Batista. Ele é pastor da Igreja Betesda de São Paulo, teólogo, educador, professor de teologia bíblica, escritor e é membro da campanha, da comissão da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021. Pastor Eliel, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco nessa conversa. É um prazer enorme e também estou muito feliz de poder contribuir e que todas possam desfrutar desse tempo, enchendo o coração dessa proposta, né? O amor, o compromisso com o amor. Então, agradeço de coração. Muito obrigado. Já nós vamos conversar sobre este tema com a Rose e com o pastor Eliel. Antes, o nosso recadinho. O recadinho de agradecimento a você que mantém essa obra no ar, você, filho, filha do Pai Eterno, que com generosidade e fidelidade, todos os meses nos ajuda. Muito obrigado, que o Pai Eterno abençoe você. E caso você ainda não faça parte dessa família, você é chamado, convidado a ligar para nós no 62-3506-9800. Você pode também acessar o nosso portal na internet, paieterno.com, ou ainda apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho da tela. É a sua forma também de evangelizar. Muito obrigado e bem-vindo, bem-vinda à família dos filhos do Pai Eterno. Vamos então começar a nossa conversa. Acho que é interessante para situar as pessoas que nos acompanham. Esta é a quinta edição de uma campanha da Fraternidade Ecumênica. Pastor Eliel, por que uma campanha ecumênica? Olha, a campanha ecumênica, ela se torna mais larga e abrangente porque convoca todos os cristãos a se unirem num só propósito. E isso é essencial para que a gente consiga demonstrar de forma unida aquilo que é, eu diria assim, essencial do Evangelho, que é a unidade. E essa, inclusive, é a proposta dessa campanha, quando usa lá a referência de Efésios, do que era dividido, fez um só.
E a campanha da Fraternidade Ecumênica, que a primeira experiência foi na virada do milênio, que foi marcante para todo o país, se tornou, então, imprescindível para que aconteça pelo menos a cada 5 anos. E todas as 5 versões, as experiências, trouxeram, então, nessa convergência das diferentes expressões dentro do cristianismo para o mesmo propósito. Porque o mais importante do que os muros que nos separam são as pontes que são possíveis de criar o diálogo e de poder mostrar ao mundo que há uma luz, e essa luz de Cristo que permeia as diferentes expressões cristãs. Então, é imprescindível que haja essa unidade no propósito, né? E para além de ser também ecumênica, ela se propõe a ser um diálogo interreligioso. Quer dizer, levar essa mesma proposta de paz, de diálogo, para outras expressões religiosas para além do cristianismo. É muito importante a gente abrir o coração, né, para acolher a proposta desse ano, porque realmente, num tempo que aparece tão dividido, é uma forma de nós mostrarmos e manifestarmos a unidade, como o pastor Eliel tão bem colocou para nós. No caminho, né, da campanha da fraternidade deste ano, de 2021, a passagem dos discípulos de Emaús, né, uma passagem tão conhecida por todos, que nos encanta, ela foi apresentada como um pano de fundo das reflexões contidas no texto base da campanha. Rose, como é que nós podemos iluminar a campanha, iluminar o nosso caminho para a vivência da campanha a partir desta cena bíblica? É interessante mesmo este pano de fundo com o episódio em Lucas e do bom samaritano, porque todos nós, como disse o pastor, nós não podemos nos dividir, nós temos que fazer unidade. E fazer unidade significa olhar para aquele e aquela que está necessitado. Seja ele de um bem material, seja ele de um afago de espírito, emocional, psicológico, nós temos e precisamos estar atentos a esta questão. E na passagem do Lucas, o bom samaritano, ele sai e ele vê alguém que está caído. Não era ninguém parecido ou parente ou alguém familiar dele, mas ele se dispôs a cuidar. Então, o cuidado com as pessoas é fundamental. E ele aí assim faz. Pega essa pessoa que não era parente nem era familiar, mas era alguém que necessitava de cuidado e levou-o para cuidar. E tomou conta desta pessoa e fez com que esta pessoa saísse daquela situação em que se encontrava, sem perguntar o que foi que houve, quem era o culpado. Então, eu creio que com esse pano de fundo do Lucas, né, que traz para nós essa imagem, que é uma imagem de um coração aberto, afetuoso, acolhedor, todos nós também devemos ser assim. Olhar para as pessoas que mais necessitam, olhar para aqueles que estão caídos, ou não estão caídos, mas que estão à beira do caminho, e chegar até elas e propor que levante-se conosco, que nós cuidemos, que nós acolhamos e que nós façamos no levantar, fazer com que essa pessoa seja digna de vida, como é aquilo que sempre Jesus nos pede, né? A dignidade da vida para todos nós. Então, isso é fundamental na vida da gente. Olhar para o outro e não perguntar, mas, acima de tudo, ter esse coração aberto e fazer com que a pessoa seja dignificada em sua vida e possa se encaminhar, ajudando a tantas outras pessoas que aí estão, né? É fundamental para a gente olhar essa partilha e esse coração acolhedor, misericordioso, de compaixonar-se das pessoas que mais necessitam, porque o nosso Deus é assim. É um Deus de compaixão, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. É muito bom a gente perceber que para a vivência dessa unidade é preciso fazer esse movimento que a Rose
coloca para nós, né? A vida nos pede isso. A campanha da fraternidade é um reflexo das necessidades da sociedade. E o tema deste ano nos chama ao diálogo. Então, eu gostaria de ter a contribuição de vocês agora, pastor Eliel e Rose, porque nós vivemos em uma sociedade e em um mundo cada vez mais polarizado. O lema da campanha, inspirado em Efésios, vem nos falar do que era dividido se fez a unidade. Como é que nós podemos viver o diálogo diante de um mundo polarizado? Pastor Eliel. Esse é o grande desafio, inclusive, da campanha, e que sem somarmos com todas as pessoas, nós não vamos conseguir superá-lo. Uma coisa imprescindível a respeito de diálogo é que antes da fala vem a escuta. Se não houver escuta, nós não conseguimos dialogar. E uma confusão que muitas pessoas fazem é achar que dois monólogos seriam um diálogo. Porque muitas vezes a pessoa está falando uma coisa e a outra pessoa já tenta argumentar com respostas sem ouvir, sem acolher. Muitas vezes são dois pressupostos diferentes tentando conversar. Isso é impossível tentar conversar com dois pressupostos diferentes. Nós precisamos partir do mesmo chão. Então, a escuta não é simplesmente ouvir palavras, mas é acolher a pessoa. Muito dos nossos preconceitos, aliás, o nosso preconceito, ele nasce por causa do desconhecimento. Desconhecer como que o outro elabora a sua construção, seu raciocínio, como que ele elabora a sua própria fé. A partir de entender como isso acontece, eu consigo conversar com a outra pessoa. É possível estabelecer um diálogo. Quando eu já coloco um muro e não estou aberto para ouvir o que o meu próximo, a minha próxima traz, eu não estou aberto ao diálogo. E as nossas polarizações, aquilo que a gente presencia hoje na nossa sociedade, é um retrato disso. Eu não estou disposto a ouvir, a saber qual é o chão que aquela pessoa está para falar, qual é o lugar dela. Eu estou disposto a colocar a minha verdade para que se imponha para todas as pessoas. E aí nós temos um grave problema. E uma coisa que é importante para nós cristãos é compreendermos que a fé cristã não é uma resposta absoluta para todas as coisas, mas é uma proposta, é um convite, é um desafio. É isso que Jesus faz quando ele convida as pessoas, vem e me segue. E ele coloca esse desafio para que a pessoa entre nesse caminho e vá compreendendo. Então, se nós partirmos assim desse pressuposto que a gente está colocando também uma proposta, a gente está fazendo um convite, a gente está abrindo as portas, acolhemos as pessoas, ouvimos as suas histórias, sabemos qual é o seu lugar, sabemos qual é o chão em que ela construiu a sua história. Nós conseguimos o diálogo. Sem isso não é possível. E isso a gente pode levar para todos os campos, quer da política, quer religioso, quer social. A gente pode levar para a nossa vida, que eu preciso desenvolver a minha escuta. Eu gosto muito o Rubem Alves trouxe uma proposta uma vez. Nós temos muito curso de oratória. Nós deveríamos ter um curso de escutatória. Exato. Quer dizer, a gente desenvolver essa habilidade, porque quando de fato eu presto atenção no que a pessoa está falando e quem é essa pessoa que fala, que é uma qualidade de Jesus, quando ele se dirige para alguém, ele pergunta: como é que eu posso te ajudar? Né? O que é que você deseja? Jesus nunca chegou a uma pessoa, a alguém impondo alguma coisa. Ao contrário, as pessoas iam para ele para impor alguma verdade. Uhum. E ele lançava aqueles desafios com as suas histórias, com as suas parábolas, e aí deixava essas pessoas numa saia justa. Mas quando nós fazemos isso, como Jesus, vamos ouvir, vamos acolher, vamos nos colocar como aquele desafio que Jesus coloca na seu último encontro com os discípulos antes da crucificação, de servir.
Aí nós começamos um bom diálogo. Como eu posso te ajudar? E nesse último encontro de Jesus, antes da crucificação, ele diz algo muito interessante. Vocês me chamam de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Mas se eu lavei os pés de vocês, não é o discípulo maior que o mestre. Então vocês também devem fazer isso. Então, o diálogo vai começar como? Não eu levando uma resposta, mas eu levanto uma pergunta. Como que eu posso te ajudar? Quero entender qual é a sua necessidade, a sua dificuldade. Quero entender quais são as suas lutas, os seus dramas. Agora sim, eu tenho um meio de poder ajudar. Então, o diálogo ele começa aí, pela escuta. E compreendendo esse caminho do diálogo que começa pela escuta, certamente nós vamos viver bem o que a campanha da Fraternidade desse ano nos propõe. Já está Perfeito. expresso no tema da campanha e vai se desdobrando. Rose, quais que são as expectativas, os objetivos, diante dessa premissa que o pastor Eliel coloca tão bem para nós, o diálogo? O que a gente espera atingir concretamente com a campanha da Fraternidade deste ano? Bom, como a gente sempre vai falando, espera-se que as pessoas possam atender e entender essa nossa sociedade do jeito que ela está caminhando, né? Para daí, a partir daí, começar a abrir-se para o novo. Não é mais possível nós nos tratarmos como inimigos. Nós precisamos nos tratarmos como pessoas amigas. E aí existe assim um comentário que é interessante, que diz assim: nessa questão da polarização, nós temos que ver, melhor dizendo, a questão do outro não como inimigo, e talvez até como um adversário, porque com o adversário eu posso trocar ideias, eu posso não concordar com a ideia dele, mas nós temos a tentativa e a prerrogativa de conversa, de diálogo. Com o inimigo, não. Com o inimigo, nós queremos eliminar, nós queremos matar, nós queremos tirar para fora. Não pode, não vale, porque é essa a verdade. Isso é o que eu penso, né? Então, nós acabamos não fazendo esse diálogo acontecer. O que nós queremos, de fato, com a campanha da fraternidade é fazer com que as pessoas entendam a necessidade, como disse muito bem o pastor Eliel, a necessidade do diálogo. Mas um diálogo que haja escuta e fala, fala e escuta. Porque, às vezes, nós estamos em 2, 3 pessoas, mas somente nesse conjunto uma pessoa fala, as outras escutam. E quando alguém, que é o outro que não estava falando, quer falar, a gente já coloca também a ideia, não é? Pressupondo que esta ideia é a ideia válida. Então, para argumentar durante esse tempo todo em que nós vamos vivenciar, e já estamos vivenciando a campanha, é fundamental que nós escutemos. É fundamental a abertura de espírito, de coração e de mente para que a gente possa sair desse sufoco que temos como polarização, como violências, não é? Como a desigualdade, todas essas questões que não nos levam para o caminho que o próprio Jesus nos propõe, não é? Que é um caminho de unidade. É uma diversidade? Mas é uma diversidade na unidade. É um complemento. Aquilo que eu sou vai complementar aquilo que você não é. E aquilo que você é e que você tem vai complementar aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. Então, nisso nós vamos fazendo este caminho, não é? Que é o caminho dialogal. Olha, observando a Jesus, né? Essa questão, como disse também o pastor Eliel, né? Essa questão da conversa, do diálogo, das pessoas que chegam a ele escuta primeiro, depois ele fala. E aí ele indica, né, as situações. E dessas situações, nós precisamos olhar em nosso entorno. E aí, sim, escutar, ver e depois, né, termos a possibilidade de falar sobre o que acontece.
E o que mais acontece agora é aquilo que está gerando a divisão entre nós. As nossas, posso falar assim, dentro das nossas igrejas, né, dentro das nossas expressões religiosas, a falta de respeito, né, a falta de diálogo traz esse desrespeito para com as pessoas que são diferentes de nós. E isso não pode mais acontecer, porque o nosso mundo precisa mudar. E a campanha da fraternidade, ela vem nos dando essa força, essa coragem e, ao mesmo tempo, nos trazendo essa esperança. Nós estamos num caminho que vai valer a pena realizar, vai valer a pena caminhar, porque é dessa forma que a gente consegue ultrapassar essas barreiras de muros e, derrubando muros, criar pontes que são necessárias para o encontro com o outro e para o encontro com esse Deus que é misericordioso, que é de compaixão e que está ao nosso lado o tempo todo, que não nos abandona, né? Aquele que está juntamente conosco diante das dificuldades, diante das alegrias, mas também diante daquilo que nós precisamos ser, filhos e filhas de Deus, né? Então, vamos contar e vamos fazer com que esta campanha ela se realize de uma forma onde todas as pessoas, dentro da questão ecumênica e fora dela, ela possa abranger, né? De uma forma em que as pessoas se sintam chamadas a fazer esse diálogo, junto com os outros e junto consigo mesmo. E aí nós podemos começar, uma dessas formas, dentro da nossa própria casa. Nós temos ouvido, tanto por aí, não é? Famílias que estão se desestruturando por conta de diferenças, né? E isso não pode acontecer. Se nós queremos um mundo melhor, uma sociedade melhor, nós precisamos começar, né? Que já estamos atrasados nesse começo, quero dizer, não é? Sim. Porque as coisas precisam ser bem vividas, né? Dentro de casa. Então, vamos começar dentro de casa esse diálogo que a gente perde e que se perdeu por conta de não querer aceitar, não querer respeitar a própria posição do outro, da outra que está junto de nós, né? Então, isso vale para toda a nossa sociedade. Esperamos que, de fato, esse diálogo se restabeleça entre todos nós, né? É o que nós esperamos, e a proposta hoje aqui é já nos inserir no que terá o seu ponto alto durante o período quaresmal, que é a vivência da campanha da fraternidade. Você vai ouvir muito falar sobre a campanha, os desdobramentos aqui na nossa programação. Hoje foi para colocar você diante desta proposta que nós vamos fazer juntos. E a partir desta conversa tão agradável, tão rica, com a Rose, com o pastor Eliel, eu quero compartilhar com você agora o nosso ponto 3, a nossa síntese dessa conversa de hoje. O diálogo que está no tema da campanha, ele exige de nós a capacidade de escuta. Não apenas escutar palavras, discursos, mas escutar pessoas, acolher pessoas. E claro, para que o diálogo aconteça, vamos trocar as pedras, os tijolos que se erguem como paredes, vamos trocá-los por pontes. O diálogo se estabelece por meio de pontes. E assim, vamos ajudar a sociedade a entender a importância do outro, a dignidade do outro, a fazer o outro de casa para a sociedade, da sociedade para a casa, entender aquilo que Jesus nos coloca como seu princípio de vida, o princípio do seu ministério como Filho de Deus entre nós. Eu quero agradecer muito a participação, a partilha rica da Rose Medeiros, que é catequista lá no Regional Norte 1 da CNBB, o norte do nosso país, ela que anima a dimensão bíblico-catequética neste regional. Quero também agradecer ao pastor Eliel Batista, da Igreja Bethesda de São Paulo, pelo testemunho de unidade, para juntos crescermos sempre mais no diálogo. Cristo é a nossa paz. E encerro, como de costume,
com um pensamento. E hoje eu fui lá nas Minas Gerais, no nosso querido Carlos Drummond de Andrade, e escolhi num poema dele, se chama O Constante Diálogo, um trechinho para a gente encerrar. Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra, ou teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio, dialogamos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até o nosso próximo ponto 3. Um abraço.